Aleluia. Como é bom, como é gostoso poder estar reunido em família aqui na igreja. Como Deus enche o nosso coração de alegria. Como é bom poder saber que os nossos filhos são abençoados todo o tempo. E que a igreja continue firme no propósito da oração. Quem pegou na árvore da igreja o retratinho dos nossos filhos, continue firme em oração. Aleluia, amém? Glória ao nome do Senhor. Queria chamar o nosso pastor amado, pastor Denilson, vai nos trazer a mensagem. E que até aqui, amados, tudo que nós fizemos e entregamos, foi o nosso louvor, o nosso culto racional, aquilo que com toda a força do nosso coração, pensamento e entendimento, nós colocamos diante do Senhor. E que agora Ele possa usar a vida do nosso pastor e trazer para nós o conforto de uma palavra que é a verdade na nossa vida. Que Ele possa nos encher da esperança, que Ele possa nos puxar firme pela mão, se estivermos errando e Ele vier nos corrigir. Que essa palavra seja abençoadora nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença. Agora para pedir que o Senhor torne cativa a nossa mente ao Teu Espírito Santo, Senhor. Que o nosso coração, principalmente a nossa mente, não se desvie para nenhum lado. Não sejamos tomados por pensamentos que não seja ouvir a Tua palavra. Que o Senhor traga entendimento enquanto estivermos ouvindo. E aquilo que não entendermos, que o Senhor use a boca do pastor Denilson, não só para ler e trazer a mensagem, mas para trazer clareza daquilo que o Senhor quer nessa mensagem. Aquilo que o Senhor quer dar direção para a Tua igreja e para os Teus filhos, no individual e no coletivo. Nós colocamos e abençoamos a vida do pastor Denilson agora. Toma ele nas Tuas mãos, poderosamente. Toma conta do coração dele. Nós sabemos que o Senhor já falou com ele enquanto ele meditou, mas que o Senhor possa fazê-lo lembrar dos detalhes, e dá a ele a liberdade no Teu Espírito Santo, para aquilo, ainda que ele não tenha planejado, mas que o Senhor quer entregar a nós, que o Senhor possa usá-lo como um vaso abençoador das nossas vidas, e que eu sei que o Senhor já acrescentou na vida dele. No nome poderoso de Jesus nós Te agradecemos, e abençoamos o pastor Denilson. Amém, 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 pastor, Deus abençoe. Amém. Graças e paz, queridos, bom dia. Amém. Agradeço a Deus pela oportunidade. É sempre o dia que eu deixar de subir a este lugar com tremor e temor, eu não quero subir. Então a Rose percebe em casa como é que eu fico quando eu vou ministrar em algum lugar, né? Então aquilo fica borbulhando em nosso coração, né? Nós agradecemos a Deus, agradecemos aos pastores pela oportunidade que Ele nos dá, né? E também estou muito feliz. Gostaria de saber se há alguém que nos visita aqui nessa manhã pela primeira vez. Fica de pé, essa moça bonita é minha irmã, é a rapinha do tacho, como que nós dizemos de papai, né? É a Priscila. Deus abençoe, minha irmã, te amo muito em Cristo Jesus, fique à vontade em nosso meio. Ela é serva do Senhor desde pequena, ela faz parte da Igreja Batista Memorial, e ela tem um ministério, o ministério dela é se comunicar com as mãos, ela fala em Libras, né? Então ela se dirige àquela classe de pessoas que não tem, que tem deficiência auditiva, e aí então ela comunica a mensagem do Senhor através das mãos. Também nós temos a senhora ali, que é a vizinha, né? Como é o nome dela? Oi? Nice. Cleonice, Deus abençoe, que o Senhor possa falar e que você se sinta muito bem no nosso meio. Vamos dar o bem-vindo para eles agora. Cadê a outra mão? Ah, fica de pé também. Qual é o seu nome? Fernanda. Fernanda, seja bem-vinda também no nosso meio nessa manhã. Vamos recepcioná-los, queridos? Sejam bem-vindos. Volte sempre. Eu não falei aqui porque eu me perco ainda na saudação da igreja, tá bom? Eu sou novo na igreja aqui, né? Então deixa que os irmãos façam essa parte aí. Queridos, é interessante que quando o pastor me chamou para ministrar, e eu tinha uma palavra muito fresca no coração, e essa palavra
estava ardendo há alguns dias, eu tinha escrito ela, a Rose até brincou ontem comigo. Eu já ouvi a sua ministração, porque mulher de pastor é assim, pastor. Uma vez disse Deus, 2 vezes eu ouvi, é o que diz o Salmo, né? Então ela escuta às vezes num lugar, escuta em outro, e se não for obediente é porque não quer mesmo, né? Mas eu falei, não, querida, fique em paz que é fresquinha, Deus me deu agora, está bem recente. Ela, oh, glória a Deus, né? E queridos, eu fiquei pensando e veio bem a calhar. A semana que vem, nós estaremos participando, para mim, é um culto assim muito especial. É lógico que nós temos culto de doutrina, aqui não nós temos a doutrina em si, um culto especial. Mas nós temos o culto de ensino, nós temos cultos de adoração, nós temos culto chamado da família. Eu estou falando de um modo geral, os cultos que tem. Mas para mim o culto que eu me identifico muito com esse culto é o culto de ceia. Quando nós vemos ceiar. Porque no meu caso, né, isso aí é algo pessoal meu. Quando eu venho para um culto de ceia, é como se eu estivesse renovando a minha aliança com o Senhor. Amém? Deus não precisa renovar a aliança dele com ninguém, porque a aliança de Deus, ele firmada, ele não muda, não há mutação, não há sombra de variação, não há nada disso. Mas nós somos influenciados muito pela circunstância, pela economia, pelas notícias que vêm no nosso ouvido. Então, muitas vezes nós estamos assim como se fosse uma gangorra. Tem dia que nós estamos lá em cima espiritualmente, estamos dando glória a Deus, estamos dando sapatada no Satanás, estamos fazendo de tudo. Mas tem dias que nós estamos cabisbaixos, tem dia que nós estamos vendo as circunstâncias. E se você olhar na Bíblia, isso é muito natural. Você vai para o Salmo 73, você vê lá Asaf, por exemplo, ele fala assim, quanto a mim, quase os meus pés desvaleceram, quase escorregaram, porque ele começou a olhar algumas circunstâncias. E nós somos dessa forma. Então, quando nós vimos para um culto de ceia, é como se nós disséssemos ao Senhor, e eu levo isso na minha vida, Senhor, muito obrigado, porque mais um mês eu prevaleci. Mais um mês nós tivemos dificuldade, mais um mês nós tivemos luta, mais um mês nós fomos afrontados, mais um mês as tentações vieram sobre a nossa vida, mas nós estamos aqui para renovar a aliança e dizer que no Senhor nós tivemos vitória, nós permanecemos, nós ficamos firmes, e eu estou mostrando para mim mesmo, para os meus irmãos, ao Espírito Santo de Deus que me habita, e a toda a hoste das regiões celestes, que eu permaneço firme com o Senhor. Então, para mim, o culto de ceia é um culto muito especial. E quando eu estava pensando nesse culto, Deus começou a colocar uma palavra de 2 naturezas, que elas são opostas entre si, mas que cada um de nós tem ela dentro de si, e isso gera conflitos 24 horas por dia. Se você não tiver conflito na sua vida espiritual, eu digo conflito entre a carne e o espírito, né? Nós fomos vivificados no Espírito, mas carne e sangue não herdam o reino de Deus. Eles vão ter que morrer por causa do pecado. E esse pecado, ele muitas vezes nos afronta, dia após dia, momento após momento, é o mundo, somos nós mesmos, é Satanás que vem nos afrontar. E a palavra de Deus, para essa manhã, de uma forma bem sucinta, vai nos falar a respeito da natureza do pecado, versus a natureza salva, versus a natureza regenerada, versus a natureza que Deus quer conosco. E esse conflito, ele vem muitas vezes realmente de uma forma muito intensa na nossa vida. E se nós não estivermos apercebidos, muitas vezes a natureza pecaminosa, ou a natureza da carne, ela vai nos engolir, nos tragar e vai nos querer tirar da presença de Deus. E para tanto nós vamos meditar em 2 versos da palavra de Deus. O primeiro se encontra em Salmos 32, o verso 1 e o verso 2. Se os irmãos quiserem. Salmo 32. Amém? A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem, a qual o Senhor não imputa pecado, e em cujo espírito não há dolo. Então, nós vamos meditar um pouquinho nessa palavra, mas eu vou trazer para o lado do pecado. E a outra palavra que eu gostaria de ministrar, ela se encontra em Atos,
dos Apóstolos, capítulo 4, o verso é o verso 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. E lá a palavra de Deus vai dizer o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Queridos, o primeiro texto que nós lemos é um salmo atribuído ao rei Davi, ao grande rei Davi, né? Esse nome Davi, ele já foi escrito no mundo por milhares de vezes. Milhares de pessoas receberam esse nome em homenagem ao rei Davi, né? O segundo rei de Israel, que o primeiro foi Saul, mas é um homem que conquistou muito, e a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós imaginamos, por exemplo, Davi muito novo, cuidando do rebanho do seu pai, mas ali ele já estava compondo canções ao Senhor. Era um homem que tinha uma intimidade muito grande com Deus. Mas chegou um momento na sua vida que Davi pecou contra o Senhor, errou contra Urias, errou contra Batseba, e alguns teólogos, né, estudantes da Bíblia, diz que esse período de pecado, após esse momento de pecado na vida de Davi, durou aproximadamente 1 ano, que ele ficou sem comunhão, sem se comunicar com o Senhor. Só que durante este ano todo, se você ler a sequência do Salmo 32, você vai ver que ele tinha os seus ossos envelhecidos. Ele estava como que esmagado por causa da culpa, por causa do pecado, que ele não havia confessado ainda ao Senhor. Ele ficou de uma maneira muito complicada na sua vida, e ele não tinha um relacionamento com Deus intenso como ele tinha outrora. E o pecado ficava ali cada dia esmagando a vida de Davi. E Davi, depois desse ano, ele escreve o Salmo 51 com relação a isso também, com relação ao seu pecado, com relação ao seu restabelecimento, com relação à culpa, com relação à confissão que ele fez ao Senhor. E aí ele vem dizer que bem-aventurado, realmente feliz, ditoso é o homem que Deus perdoa, que é acobertado a iniquidade, que o pecado é perdoado. Ele começa a dizer desta forma. Quando nós vamos para o outro extremo, já um período da graça, nós pegamos Pedro, que foi um homem duro, um homem complicado, um pescador rude, mas que Deus escolheu para estar ali com ele, para estar aprendendo, para ser um dos líderes da igreja. Nós, na teologia, o pessoal tem essa terminologia, os pais da igreja, né? Alguém que principiou a igreja lá atrás. E você pega Pedro, mesmo depois de Pedro convertido, você vê ainda que a sua natureza era difícil, mas ele traz essa expressão linda no Novo Testamento, quando ali depois nós vamos falar um pouquinho a respeito do contexto desse texto que ele fala, mas ele vem trazer essa grande verdade, que em nenhum outro há salvação. Essa declaração, ela é uma declaração contumaz, porque ele não dá brecha para você colocar ninguém mais dentro da salvação. É só esse nome, é só o nome de Jesus, é só através de Jesus que nós podemos ser alcançados. E queridos, o propósito da mensagem de hoje, nós sempre temos que trabalhar dentro de um propósito da mensagem. O que Deus quer falar conosco? Já que nós estamos antecedendo esta semana, que nós vamos participar da ceia, nós temos que entender que há uma peleja, há uma luta individual que nós mantemos na nossa vida cristã. E o propósito é informar que a guerra não acabou. Nós não podemos ficar, como diz algum hino aí, né, em berço esplêndido, como diz aqui no Brasil. Não há trégua. Né? O pastor Hilves, quando eu me converti, eu sempre aprendi uma frase, eu gostava de ouvir e gravar algumas frases, mas ele pegava uma cadeira, colocava no púlpito e falava assim: irmãos, a vida cristã é assim, ó, ou você empurra o diabo, ou o diabo te empurra. Não existe esse negócio de você, não existe um meio termo, não existe uma trégua com Satanás. O reino de Satanás não tem amor, não tem misericórdia, não tem perdão, só tem destruição, só tem matança. Ele só veio para isso, para roubar, para matar e para destruir. Então não há uma meia trégua nessa guerra.
E quando nós nos deparamos com essa natureza, que é a natureza de pecado, que é a natureza que um dia vai morrer, e com essa natureza de salvação, de salvos, de alcançado, então a gente tem uma luta intensa. A Bíblia diz lá em Hebreus que o pecado tenazmente nos assedia. É de uma forma constante, progressiva, não tem trégua nessa luta. E nós temos que nos desvencilhar. E como que nós vamos vencendo essa situação? Como é que nós vamos nos renovando diante do Senhor? Como é que nós vamos trabalhando isso na nossa mente para que nós não caiamos em tentação? Para que nós consigamos nos livrar das várias propostas que o mundo faz? Para que nós consigamos vencer as propostas que dentro de nós também afloram? Em cada um de nós acontece isso também. Como é que nós vencemos isso, querido? É pela palavra do Senhor. É quando nós começamos a nos apropriar, o pastor Edgar falou aqui a semana passada, das promessas, ou a semana retrasada, uns 15 dias atrás, as promessas que há na palavra do Senhor. E eu comecei a meditar, e como é que nós vamos alimentando essa natureza de salvação, de querer estar com o Senhor, de poder buscar o Senhor, de saber que nós vamos partir e estar com o Senhor, como é que essa salvação vai pulsar mais forte dentro de nós? Quando nós nos apropriamos da palavra de Deus. Eu estava olhando aqui em Apocalipse, as 7 igrejas que estão na Ásia. Eu acho muito lindo, porque o Senhor, quando se expressa a respeito daquelas igrejas, Ele fala que as igrejas eram o candeeiro. Os pastores eram as estrelas ali representadas. Mas Ele fala algo interessante. E eu passeio no meio dos candeeiros. Então, queridos, nós não podemos ver. E nem talvez precisamos sentir, porque nós não vivemos pelo sentimento que pode nos enganar. Mas nós podemos crer. E se Ele passeia, Ele está aqui no meio, assim, contemplando o nosso coração, contemplando tudo que nós estamos pensando e desejando. E Ele fala que a vitória, foi falado de vitória aqui, o irmão Rubens estava meditando, e ele falando aqui, vitória, a vitória do cristão. Ele diz algumas coisas para aquela igreja. Quais são? Ao que vencer, eu vou dar-lhe que se alimente da árvore da vida. Ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Ao que vencer, dar-lhe-ei o maná escondido, bem como uma pedrinha branca com um novo nome. Amém, queridos? O pastor Edgar também falou a respeito dessa pedrinha branca e a respeito do novo nome. Alguém se lembra da história? Que em Roma, quando tinha uma disputa, e aí se colocava o nome, jogava, a pedrinha rolava e falava, tá aí você, Então, o Senhor vai nos dar. Ao que vencer, darei autoridade sobre as nações. Ao que vencer, será vestido de vestiduras brancas. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Então, quando nós olhamos para isso, querido, as promessas, dá até uma ministração isso aqui, Falar a respeito daquilo que o Senhor vai nos dar, aqueles que vencer. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o final, será salvo. É aquele que perseverar, que vencer as batalhas que tem. Então, antes de nós entrarmos no texto de Atos, eu gostaria de falar alguma coisa que os irmãos já conhecem de cor e salteado, mas é muito interessante nós sempre falarmos isso, se foi isso que Deus colocou no nosso coração. Então, nós vamos falar um pouquinho da natureza do pecado e das características desse mal, e vai ser bem rapidamente, só para a gente relembrar alguns pontos aqui. O pecado é algo tão terrível e forte que, para expiá-lo, foi necessário a morte do próprio Deus, na pessoa de Jesus. Então, não havia outra forma de expiar o pecado. O pecado é algo tão terrível na vida da humanidade que, mesmo após a expiação de Jesus, o ser humano ainda tem que passar pela morte. O salário do pecado tem que passar pela morte. Você vê como é algo terrível o pecado. Então, vamos ver algumas características deste mal para a gente entender a grande salvação que Deus nos deu. Primeira coisa que eu gostaria de falar de pecado é que o pecado é atemporal. Não existe tempo. Ele atinge a todos, ele atinge em todos os tempos, ele não ficou restrito somente a um local físico, ali ao Éden, onde aconteceu. Ele não ficou restrito à geração pré-diluviana. Deus exterminou toda a geração ali antes de Noé, mas o pecado permaneceu naquela família e deu sequência, e
vamos dizer um termo na Bahia, pesteou todo mundo. Ou seja, uma peste que se alastrou por todo mundo, não teve jeito, né? E esse pecado, ele vem viajando através dos tempos e chegou a mim e chegou a você, e não há como nós nos desvencilharmos dessa situação, dessa condição humana. Davi, no Salmo 51, verso 5, diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós não tivemos escolha, nós já viemos infectados pelo pecado. Eclesiastes 7:20 diz assim: não há homem justo sobre a terra e que faça o bem e que não peque. Então a primeira coisa que nós temos que entender, queridos, nós somos santificados. Uma ação de Deus, como também a justificação. Eu não gosto muito de usar o termo eu sou justo, mas eu prefiro usar o termo eu sou justificado, porque foi a ação de alguém na minha vida. Né? Porque se eu falasse eu sou justo, pode ser que alguém entenda eu tenho ações que me tornam justo, mas não. Eu fui justificado, aí a frase já muda. Alguém fez algo para que a minha vida fosse justificada diante de Deus. A igreja romana, ela teve alguns dogmas aí, nas eras da igreja, e cuja ela trazia alguns princípios que era contra a palavra de Deus. E uma delas foi da infalibilidade papal. Dizia que o Papa não errava nos seus... Né? Nós vemos o Papa aí recentemente, talvez o antecessor desse, pedindo desculpa, pedindo perdão, reconhecendo alguma coisa que você não via, né? Mas isso também tem um marketing por trás disso, para poder atrair mais pessoas. Mas o fato é que está lá esse dogma dentro da igreja, dizendo que o homem era infalível. E a Bíblia diz que não há homem que não peque. Não há homem que não erre. Não há homem que não falha, porque todos nós estamos infectados pelo vírus do pecado. E por conta disso é que nós precisamos reconhecer que somente em Cristo nós podemos ter a reconciliação com Deus. Nós somos miseráveis, a Bíblia diz que nós somos os vermezinhos, e nós precisamos desesperadamente da graça do Senhor para estarmos com Ele. É uma ação dEle, é um propósito dEle, é o querer dEle. Até a reconciliação partiu dEle, e nós precisamos entender isso. A segunda coisa que eu gostaria de falar rapidamente sobre pecado é que ele é pandêmico. Se alguém acha que o coronavírus, aí nós vivemos aí há 2 anos aí, né? A nossa geração teve o infortúnio, a infelicidade, porque acho que a última pandemia deve ter sido no ano lá de 1918, se não me falha a memória, não estudei bem, mas depois uma grande geração viveu sem viver pandemias no mundo. E nós, de repente, o mundo todo, eu achava assim, eu nunca tinha visto isso na vida, né? Quando chegou em 2019, virou, aí 2020 teve aquele carnaval, não sei o quê, e o pessoal, aí depois na televisão fala assim, não, isso daí é uma gripezinha, não vai chegar aqui. Quando foi em março, a empresa já estava mandando todo mundo trabalhar em casa, ficar em casa, e o negócio alastrou. E né, acho que uma grande parte de nós aqui foi acometido por essa doença, e uma boa parte o Senhor acabou recolhendo também. Então nós não vimos isso, mas se a pandemia do coronavírus foi terrível, a pandemia, jamais existiu uma pandemia tão maléfica como a pandemia do pecado. Ninguém ficou imune a ele, se alastrou a todos os homens, independente de cultura, independente de raça, independente de cor, independente de religião, o pecado ele tomou a todos. Romanos 5,12 diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. E aqui nós aprendemos uma coisa, né? O nascimento de Jesus virginal, sem a participação do homem, do sêmen masculino, é justamente isso, porque senão teria o DNA do pecado também. Né? Quando o anjo Gabriel estava falando com Maria, falou, o ente que de ti há de nascer, há de ser santo, separado, puro, limpo, para poder vencer o pecado, né? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Terceira coisa, o pecado é extremamente prejudicial. Causa inúmeros estragos de todas as formas possíveis e em toda a criação. Quando o homem pecou, Deus determinou aquele casal e ele falou, maldita é a terra por tua causa. Se a terra tivesse boca, ela falava assim, eu não tenho nada a ver com isso. Quem pecou foi ele.
Mas o efeito foi tão nocivo que alastrou para todos aqueles lados. Vocês lembram, por exemplo, Hiroshima, quando atacaram, jogaram a bomba atômica, eles tinham noção de que atingiria um certo limite ali. Mas eles nunca tinham experimentado aquilo. E aquele negócio foi de proporções que alastrou por toda uma circunvizinhança lá de muitos quilômetros. Ninguém tinha nada a ver com aquilo, mas foi alastrando e foi matando por onde quer que aparecia. E o pecado é dessa forma também. Você já jogou uma pedra no lago? Quando você joga lá, as ondas vão. E o pecado é assim também. Num primeiro instante, ele nos atinge. Mas dependendo da gravidade do pecado, essas ondas vão atingindo. Atinge seus filhos, sua esposa, os seus pais, seus parentes, o seu emprego. Não é assim? Eu estava conversando com um amigo ontem, e nós conhecemos um grande empresário no setor de ferramentas. E ele é dono de uma empresa. Só que ele falou, e aí a gente conversando, ele falou assim, rapaz, eu tenho uma grande dificuldade. Esse amigo que é dono da empresa, qual é a dificuldade? Toda mulher que entra na empresa eu não resisto. Aí nós conversando e falando, isso é o pecado. E ele não é crente, não é nada, esse rapaz que estava conversando. E ele instruiu o rapaz, falou, depois que casou, acabou isso aí. E eu falei para ele não está percebendo, mas Satanás está fazendo uma grande rede ao redor dele, e quando chegar a destruição, ele nem vai se aperceber de onde vai vir. E ele, muitos anos, o que ele ajuntou, o pecado, através do pecado dele, vai acabar destruindo. A Bíblia tem um verso em Números 23, 32, e o seu pecado há de te achar. Ou 32, 23, ou 23, 32. Seu pecado há de te achar. Então, a pessoa vai pecando, vai pecando. Lembra-se de Sansão? Ah, lá vem os filisteus, puf, estourou corda. Ah, lá vem os filisteus, tuf, levantou, bateu em todo mundo. Só que chegou uma hora que a Bíblia diz assim, não sabia Sansão que o espírito havia se retirado dele. Isso mostra a longanimidade de Deus também, porque muitas vezes a pessoa vai brincando com o pecado, e não tem nada, não tem a consequência, e brinca mais um pouquinho, e apronta mais um pouquinho, e ele vai achando que não existe consequência, e chega um certo momento, e não sabia ele que o espírito havia se retirado dele. O que aconteceu? Prisão, vazão dos olhos. Deixou de enxergar. Então, queridos, o pecado ele é extremamente prejudicial. Nós vamos ver a redenção da natureza, depois você pode ler Romanos 8, 19 e 21, que a natureza geme, né, a sua redenção, e você vai ver isso lá em Isaías capítulo 11, que você vai ver a natureza restaurada ali, quando ela vai ser tirada a ferocidade dos animais, enfim, é o reino milenar de Jesus, onde não vai ter essas coisas. Quarta coisa, o pecado é extremamente cancerígeno. Na prática do pecado, as pessoas, sem perceber, estão envoltas em uma trama oculta, que a princípio parece prazerosa e satisfatória, mas que abre brechas para uma devastação em sua vida. Satanás começa um plano. Uma vez eu vi um pastor pregando também, muita sabedoria, falou assim, alguém aqui é da roça? Alguém já rachou lenha? Quem já rachou lenha aqui? Ninguém? Você tem uma ferramenta chamada cunha. O machado também ele tem um exemplo, mas a cunha ela é um objeto que começa fininho e vai alargando. Então, no princípio, o camarada dá 2 batidinhas lá na madeira, lá, a cunha entra fácil, né? E depois aí ele vem com a marreta e tome. Aí a cunha entra de uma vez e tora a madeira. E Satanás ele faz isso também. No começo, eu não gosto de tomar injeção. Alguém aqui gosta? Eu já contei uma vez quando eu fui tomar injeção, que eu falei para a enfermeira, né? Não vou falar de novo, né? Mas, se o pecado fosse algo como se tomar injeção, ninguém praticava. Então, no princípio, ele traz um prazer. Ele vai gerar um prazer, para a pessoa ficar envolta naquilo. E aí é o princípio da cunha. Satanás está entrando, está trazendo alegria, está trazendo satisfação, está trazendo isso, está trazendo aquilo outro. E quando a pessoa percebe que não, ele dá uma marretada na cunha. Aí, um casamento de muitos anos vai embora. Um emprego que você, às vezes, está lá tantos anos trabalhando e o pecado, você vai deixando alastrar, se perde. Aí você não consegue criar mais seus filhos, aí a família destroça. Tudo por quê? Por causa de pecados que as pessoas vão permitindo na sua vida.
A Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Não existe misericórdia no reino de Satanás. Quinta coisa, o pecado é extremamente maligno. O salário do pecado é a morte. Pergunto, Deus falou para Adão: o dia que você comer, você morrerá. Pergunto, morreu? Espiritualmente, sim. Nós temos 3 mortes na Bíblia: morte física, morte espiritual e a morte eterna. Nós já nascemos mortos espiritualmente por causa do pecado. Por isso que a Bíblia diz: e vos vivificou, voltou a dar vida. A morte física, eu creio que eu vou na turma do arrebatamento. Então, talvez, estou querendo ir nessa excursão aí, entendeu? Para o céu. Não estou querendo muito passar pela física, não. Apesar que o corpo está meio cambaleando, né, amor? A tia Beth, de vez em quando, quer deixar prostrado, mas a gente está batalhando para ficar aí. Mas a pior morte, a morte eterna. Separação total de Deus. Quando nós vamos para Mateus, capítulo 24, e Jesus está falando a respeito da sua volta, não sei o que, ele vai dizer uma passagem de Noé. Esses dias eu vi um post, foi tão interessante, uma charge, né? E na charge tinha 2 dinossauros assim, conversando e chovendo, e eles estavam numa montanha, e a arca de Noé indo embora assim. E aí um comenta para o outro: não sabíamos que ia ser hoje. E se nós trouxermos para a vida cristã, né? Ontem eu disse, eu estava com as minhas irmãs ontem, né? Que uma irmã vai visitar o neto lá na Califórnia, então fizemos aquele churrascão, despedida, não sei o quê, e nós estávamos conversando ali, e foi muito gostoso, aquela circunstância. Mas assim, depois aí eu comecei a conversar com meu cunhado lá, falei assim: você tem expectativa da volta de Jesus? Porque o relacionamento dele com a minha irmã ainda não está ajustado, vamos assim dizer. Ele falou assim: eu estou fazendo por onde? Eu falei: então você está errado. Porque não tem o que você fazer. Graça é graça. Eu não preciso fazer nada. E se você está fazendo por onde, é porque você ainda não teve o discernimento de que Deus já fez tudo pela sua vida. Você só precisa acertar a sua vida e entrar nos eixos, e Deus vai fazer o resto e deixa Ele te conduzir. E tem muito cristão brincando assim. Só que vai ter um momento que a porta dessa arca vai fechar e o Senhor vai vedar por fora. Ali era um prenúncio da volta de Cristo. Porque quando Cristo vier, e Deus falando aqui, que aí os homens estavam casando, se dando em casamento, e fazendo isso e fazendo aquilo outro, e não se aperceberam que estava muito próximo. E quando Jesus vier e trocar aquela trombeta, querido, fazer que nem o Henrique Tambellini falava, né? Que vai ficar de dentadura aí no chão, de óculos, dessas coisas tudo que não vai precisar usar no céu. E muitos cristãos que estão dentro da igreja, eles vão perceber que houve a volta de Jesus e que ficaram, porque não levaram a sério. Vai ficar para a segunda remessa, só que a segunda remessa vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais complicado. Você imagina Satanás lá matando, cortando o pescoço, você está naquela fila e ele corta o pescoço do cara na tua frente, aceita, vai ficar com Jesus, e você vê aquela cena e chega a tua vez. Tomara que não chegue a tua vez, que você já esteja na glória. Mas não brinque com a vida cristã, não brinque de ser crente. Deus, Ele tem preferência que você seja frio. Seja frio ou seja quente. O morno Sabe por que Deus não prefere o morno? Porque o morno ele escandaliza. Ele fala assim: eu sou crente e tal, e fala isso, e daqui a pouco ele está no meio do palavrão, está no meio das pessoas fazendo coisa errada, e aí ele nem entra e impede que outros entram, porque as pessoas começam a olhar a vida dele. E muita gente já ouviu essa frase: eu ser crente como ele? Prefiro ser católico aqui, que eu estou fazendo tudo, cumprindo as leis do meu Deus, não é assim? As pessoas acabam fechando a porta. Então, o pecado ele é extremamente maligno. Resumindo a nossa condição humana, a nossa maior necessidade não encontrou solução em silêncio humano avançada, nem em ídolos humanos, nem em religiões, nem em modelos de sacrifício, mas a nossa maior dificuldade era o perdão dos nossos pecados, era a reconciliação com Deus, era estar com a expectativa de que o céu é o nosso lar eterno. Essa era a maior necessidade de todo ser humano, e ela se cumpriu cabalmente em Jesus Cristo.
É o Senhor que nos condiciona a uma vida eterna com Ele. A Bíblia diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele se fez homem para que nós pudéssemos entender a linguagem do céu. Ele se esvaziou de toda a sua glória, daquele lugar onde ele estava, e ele veio para estar conosco e falar, olha, há jeito, há salvação, há transformação, e nós estamos fazendo o que com isso que Deus nos deu? Nós não podemos perder essa viagem, nós não podemos perder essa vez. E aqui nós vamos para a mensagem de Pedro. O que antecede essa frase de Pedro de que em nenhum outro há salvação, começa no capítulo 3 de Atos, aonde a Bíblia diz que Pedro e João estavam subindo, ou indo ao templo para orar. Vou abrir até um parêntese aqui para os homens agora. Você sabe que os pais da igreja oravam. A Bíblia diz, ou a Bíblia não, mas os antigos diziam isso, eu vi isso muito lá atrás. Pastor Ernesto Tonini tinha essa frase, ele tinha uma voz rouca, pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder, nenhuma oração, nenhum poder. Eu já ouvi falando isso, e os batistas eles falavam muito isso, e a Bíblia diz que 2 homens estavam subindo para orar, e aí é onde eu abro um parênteses para os homens. A igreja, eu estou falando a igreja, vamos dizer, a igreja brasileira que a gente conhece aqui, as denominações. Mas jogaram isso no colo das mulheres. Se você falar tarde da bênção, quem está na tarde da bênção? Mulheres intercedendo lá, não é isso? Culto de oração, quem está lá? Os homens começaram a imaginar, isso é coisa de mulher. Deixa elas fazerem. Nada contra, as mulheres elas têm que ser intercessoras mesmo. Mas, irmão, Deus te chamou para uma posição porque você deve ser um intercessor da sua casa. Intercessor é aquele que se coloca entre Deus e os homens, entre Deus e situações. Deus procura alguém que se coloca na brecha. E Ele fala para homens, você vê os pais da igreja, Pedro e João começaram um dia comum. E eles estavam subindo às 15 horas, 9 horas ali, fala 9h é 15 horas. Sempre 6 horas a mais ali, o relógio dos judeus funciona diferente. E ali, a Bíblia diz que era colocado um coxo. Eu comecei a pesquisar essa questão do coxo também. Hoje o coxo para nós é aquele cara que, anda, não, para eles era um manco. O coxo era aquele que as pernas bambeavam embaixo do si. Se você vai lá em Provérbios 27, vai dizer a respeito do coxo, que as pernas ficam bamba. E aquele homem era colocado ali. Ele não tinha condições de chegar ali nem com uma muleta. Ele era colocado, e ali de repente Pedro e João chegam e olham para ele, olha para nós. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aqui nós abrimos um parente também, Alguém brincando falou assim, Pedro e João falou que nós não tínhamos prata e ouro, Hoje a gente não pode falar mais isso, As igrejas, Aí o outro sabiamente falou assim, mas também nós não podemos falar, levanta-te e anda. Porque nós não temos visto essas maravilhas sendo cumpridas. Muita gente brincando disso daqui. E o dia que começou comum, por causa desse milagre, aqueles homens foram exortados, veio ali os sacerdotes, e ali eles foram presos. E a Bíblia diz que por causa daquele milagre, o milagre que aconteceu, Jesus ele disse assim, se vocês não crerem, pelo menos nas minhas palavras, vejam os milagres, vejam os sinais que estão acontecendo. E você vê que quando aconteceu esse sinal, a Bíblia diz lá, se você ver o texto, 2.000 pessoas, quase 2.000 almas aceitaram ao Senhor. E eles foram presos e no outro dia, Pedro começou a dar a declaração e ele chega nessa declaração aqui. Então olha o que nos impulsiona, Olha o que nos impulsiona, nós vamos ver algumas particularidades desse texto, algumas coisas que nos impulsionam a manter a nossa vida diante do Senhor e permanecermos com o Senhor e optarmos pelo Senhor. Primeira coisa que o texto vai nos deixar claro é que as barreiras que separavam o lugar santíssimo foi destruído, foi removido. Já parou para imaginar como é que estava o templo naquele momento?
No texto não diz lá, né, que eu estou falando, porque é o que aconteceu. Ali a igreja era embrionária, e fazia muito pouco tempo que Jesus havia morrido. Mas no momento da crucificação de Jesus, qual é o sinal de Deus para os religiosos? O véu se rasga de alto a baixo. E estava muito recente isso daí. Então a primeira coisa que nós podemos entender é que homens e doutos agora, Pedro, João, talvez pescadores, né, e ali na vida religiosa de Israel foi muito estarrecedor isso, porque durante séculos vinha essa tradição, ninguém entra, né, as pessoas em doutas ficavam no átrio, né, alguns sacerdotes entravam no santo, que era um lugar separado do Santo dos Santos, e somente o sumo sacerdote de Israel entrava no Santo dos Santos, que era separado por essa cortina espessa, feita de peles de animais. Você não tinha visão do outro lado. E ele entrava uma vez por ano para fazer a expiação, era o dia da expiação em Israel, para fazer a expiação por toda a nação. Então ninguém tinha acesso ali. E com a morte de Jesus, queridos, a primeira coisa que nós podemos entender através desse milagre é que um novo e vivo caminho foi aberto. E agora, cada um de nós, querido, podemos desfrutar da presença de Deus. E se eu fosse você, eu dava um glória, porque hoje não é necessário mais sacerdote, não é necessário mais sacrifícios, porque o sacrifício eterno foi feito, foi aberto um novo e vivo caminho. E em qualquer lugar onde eu estou, onde você está, nós podemos chegar diante de Deus com clareza, com humildade, com certeza, com convicção, e podemos falar das nossas angústias, das nossas dificuldades, dos nossos pesares, das nossas fraquezas, e Deus, Ele reconhece a nossa estrutura, e nós podemos seguir adiante com o Senhor, com convicção, com certeza, querido. Há algo que Satanás não pode roubar na vida do cristão. Ele não pode roubar a convicção de que nós somos filhos do Senhor. Romanos 8,16, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos do Senhor. Então Satanás muitas vezes vem falar para você, ele vê a sua vida pregressa, essa é uma palavra militar, tá? Pregresso, sua vida pregressa, o que você fez antes, e ele começa a falar para você, você não tem condições. Você lembra quem você era? Você lembra o que você fazia? Você lembra como você andava? Com quem você andava? Os pecados que você praticou? Aí você vai lá, segunda carta aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo na nossa vida. Deus zerou o onômetro do pecado ali, e deixou você zeradinho para uma nova vida com Ele, querido. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não preciso me preocupar com o que as pessoas pensam de mim. O que elas pensam de mim é problema delas. Eu pus um testemunho um tempo atrás na igreja aqui de um irmão agora, que nós trabalhamos 15 anos juntos, e ele era muito bagunceiro. Acabou o casamento dele por causa da bagunça. A gente ia para os hotéis aí, ficar em reuniões, ficava uma semana fora de casa, constante, né, amor? E lá estava ele. Depois da janta, boate. Eu pegava minha papeladinha e ia para o hotel, 5, 6 horas, e ficar lá esperando a hora da janta para poder jantar e voltar sem fazer nada. E eles ali, ó. Os caras pareciam aquela manada de gado quando abre a porteira. Gente, a gente estava em 20, 30 homens, você imagina. Já vi cada coisa que a gente... E ele sabia que eu era cristão, e muitas vezes eu orientei isso a ele. E aí um dia, a mulher dele descobriu. E ele chegou e falou para mim, você fez isso comigo, você foi falar para minha esposa? Eu falei, rapaz, toma vergonha na cara, você me conhece desde quando a gente era solteiro. Eu sempre tinha divertido a sua safadeza, mas não... E arroz conhecer a esposa dele. Enfim, acabou o casamento, a mulher descobriu, virou tudo, perdeu tudo, não sei o quê. Aí ele pôs aqui, esses dias que eu vi o batismo dele, porque depois perdemos o contato, ele foi para Navegantes. Aí ele falou assim, eu preciso encontrar com você para te pedir perdão, quando eu saía. E hoje eu estou batalhando. E ontem eu estava conversando, eu estava no treino para Osasco, quando eu saí daqui, e conversando com ele, e ele falou assim, eu tenho vergonha de colocar no Face agora, porque as pessoas me acusam daquilo que eu fiz lá atrás. E eu mandei esse verso para ele. Querido, se especializa, se Deus está chamando você e sua esposa para aprender a falar de Deus, a abrir um grupo pequeno na sua casa, vá em frente, não liga para as coisas, aí pus lá,
2 Coríntios 5,17, se apropria dessa palavra. O que passou, passou. Satanás vai tentar realmente tirar você do propósito. E quantos de nós, muitas vezes experimentados, não fazemos a obra de Deus porque achamos que não somos dignos? Mas Jesus é digno. Eu não preciso da minha dignidade, porque se Deus dependesse da minha e da sua dignidade para a igreja andar, misericórdia. Ele não precisa disso, ele precisa de corações quebrantados, sensíveis ao pecado. A um coração quebrantado e contrito, não resistirás, ó Deus. Deus não resiste, Akira. Deus vê um coração quebrantado, Deus fala assim, não é possível, eu tenho que ter um relacionamento com esse cabra aí, porque ele está se quebrantando, ele está reconhecendo. Jesus olha lá o fariseu e olha lá o publicano subindo para orar. Fariseu, eu dou dízimo, eu faço isso, eu não sou como ele não, Senhor. E o cara lá só assim, ó, Senhor, tem misericórdia de mim. Quem desceu justificado, Jesus pergunta. Você olha Elias no auge, o cara combateu lá os profetas, matou os profetas, orou, choveu e aconteceu e desceu fogo naquele sacrifício. Daqui a pouco Jezabel fala, eu vou te matar, cabra. O bicho, ó. Muitas vezes nós estamos envoltos em tantas coisas e de repente Satanás vem com uma ameaça para te paralisar, trazer medo e você recua na batalha. E não é isso que Deus quer, não. Deus quer você avançando, seguindo. O Espírito de Deus é um espírito de movimento. Lá no primeiro verso da Bíblia você vai ver. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, no verso 2. Ele nunca está parado e ele sempre está nos impulsionando para fazer algo para Deus. Meu colega falou a respeito dos pecados dele também ontem. Eu falei assim, queridos, Deus não se agrada dos seus pecados, mas seus pecados é combustível para testemunho. Porque Maria Madalena, você vai encontrar muita prostituta no céu, ou ex-prostitutas, porque Maria Madalena fala, deve ter testemunhado para aquelas mulheres, vem ver, eu encontrei um homem que tem me dito, essa é a mulher do poço que falou isso, mas Maria Madalena deve ter falado no meio dela também, vem ver porque eu tinha 7 demônios e o homem me libertou, e aí no céu, vou chegar para Maria Madalena, e aí? Ela vai falar, tá vendo aquela lá? Aquela lá era a Cidinha, ficava na esquina, tá aqui ó. Ela se converteu, está vendo aquela outra? Porque, querido, o nosso testemunho, as coisas ruins que nós fizemos no passado, são combustíveis para nós falarmos, existe um Deus que perdoa, que liberta, que transforma, que cura e que perdoa pecado e nos transforma para a glória dEle, porque tudo é do meio dEle para Ele, aí redundar em glória para Deus. Se nós, a Bíblia, Jesus disse assim, aquele que pouco devia, pouco amou. Né? Falando lá a respeito do devedor, mas aquele que muito devia, muito foi perdoado, muito amou. Você pode ver a pessoa quando ela é regenerada de uma vida assim, pérfida, uma vida muito terrível, ela tem um testemunho maravilhoso e as pessoas se quebrantam por causa daquele testemunho, porque muito se perdoou na vida dela. Queridos, é interessante como Deus age. Então, nós podemos entender que o véu foi rasgado. Hebreus 10, 19, 22, assim, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Rasgar o véu do templo foi fácil para Deus, mas rasgar a carne do seu filho no madeiro, Jesus falou, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste nesse momento? Eram os pecados passados, presentes da época, futuros, o meu já estava ali, o seu já estava ali, e Deus é santo, Ele não compactua com o pecado, Ele teve que, os pecados sendo lançados nos lombos de Jesus. Mas também, depois dessa frase, Ele fala lá, está consumado, tetelestai. Está tudo pago, está tudo quitado. Eu lembro um pastor que o filho dele bateu o carro dele, e ele ficou tão irado com o filho dele, e falou, você vai pagar até o último centavo. Quando o filho dele pagou, pegou as promissórias e escreveu bem grande lá, porque ele gostava de falar, tetelestai, e deu para o pai. O pai leu assim, ó, está pago, viu pai? Está consumada essa dívida aí. E é isso que Deus fez conosco. Está paga a dívida. Não preciso fazer mais nada. É só me apropriar daquilo que Deus fez por mim. Número 2, vamos correr aqui.
Outra coisa que nós notamos no texto, pais da igreja iam ao templo e oravam. Se isso nos ensina que por parte dos apóstolos havia dependência, havia comunhão, havia busca e havia sujeição ao Senhor. Né? Deus falou uma frase muito interessante para Salomão lá quando Deus ele não habitava em templos. E Davi teve essa vontade. E Deus até questionou. Deus falou, eu não habito em templo, eu não preciso disso. Depois Deus consentiu, mas você não vai construir não, Davi, vai ser o seu filho. E na consagração daquela casa, Deus falou assim, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste... Ah, pastor, não preciso estar na igreja para orar. Não, porque o Espírito está em todo lugar, eu estou com o Espírito Santo, eu oro lá em casa Deus ouve. Mas é a frase de Deus que os olhos dele estão abertos para este lugar. Por que não oramos juntos na igreja? E usamos desculpas, subterfúgios para não estar na igreja. É lógico que muitas vezes nós não temos condições de estar. Distância, outros compromissos, como trabalho, estudo, você tem que estar fazendo isso, lógico. Mas muitos de nós têm condições de estar do lado, estar próximo, dá para estar em oração, ouvindo isso aqui que Deus está com os olhos dele. Você imagina, Deus tem uma frase lá em Isaías, diz assim, eu moro no alto e sublime trono, é onde eu estou, mas eu me curvo para estar com o contrito e o quebrantado. Você imagina essa ação de Deus? Porque Deus é uma pessoa, né? Nós olhamos assim, imaginamos Deus assim, sei lá, como você imagina, barba branca, o Senhor, austero, não é bravo? Não. Ele fala assim, está tendo oração ali, ó. O anjo de lá de tal, leva a bênção lá do Akira lá, que ele está orando lá, ó. Ele está pedindo lá pelos necessitados da igreja, é algo que está no meu coração, então leva. Agora se você ficar orando lá, ô Deus, me dá aí condições para me ganhar na loto lá, Deus vai olhar e falar, jogo de azar, o cara quer dinheiro para o benefício próprio, ele não vai responder, né? Mas se você começar a pedir coisas que estão alinhadas com o coração de Deus, e os olhos dele estão neste lugar, ele vai se manifestar. Só que assim, uma coisa, nós vivemos hoje na geração 5G, que é aquela geração, o Akira sabe bem disso. Hoje é possível um médico estar no Japão, operando em tempo real aqui no Brasil através da robótica, não tem um delay. Porque na época do delay, no 4G ainda tinha isso, o cara estava operando lá, levava alguns segundos, né? Então imagina se o cara dava uma espetada lá, daqui a pouco dá uma espetada no coração do cara que mata o cara. Hoje não tem mais isso. E nós trazemos isso para o relacionamento com Deus. Nós queremos que as coisas sejam da forma que a gente quer, no tempo que a gente quer, na velocidade 5G que a gente vive. A gente pede hoje para receber ontem. A gente é dessa forma. Nós vamos Eu sou da época, eu era o controle remoto da televisão. Sabia disso? Muda lá para o canal 5. A televisão era de seletor. Tac, 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 tac. Mas antigo era tac, 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 aquele seletorzão velho, quando não dava choque a televisão, não é isso? E ainda a gente tinha a bênção de ter uma televisão, depois de muitos anos. Chegava em casa o pai com o carro, vai lá abrir o portão. Então lá vai o portão automático. Era aí, pai. Né? Tudo nós nos levantávamos para fazer alguma coisa, hoje não, controle para tudo, né? Como que é o nome? Alexia, prepara meu banho. Alexia, acende a luz da sala, né? Lá em casa não é Alexia, é Rose, né? Desculpa, não é o nome. Não tem Alexia, mas tem a Rose, por enquanto lá, né? E é mais funcional. Alexia não cozinha, a Rose cozinha, e bem, viu? Mas, e nós levamos isso com relacionamento com Deus, e Deus não quer isso. Deus quer um relacionamento de experiências, de caminhar juntos. Ele diz algumas coisas na palavra dele, né? Esperei com paciência no Senhor. Sabe aquela historinha daquela mulher que queria casar e já estava passando os 40, 50, não casava? E ela estava, esperei com paciência no Senhor. E depois ela começa, apressa-te, Senhor. Depois o que vier de mim de maneira nenhuma lançarei fora, Senhor. E vai usando a palavra, mas espere com paciência o agir do Senhor. Nós muitas vezes somos precipitados e ficamos enrolados. Queremos adquirir um bem, nós não temos paciência de ajuntar o dinheirinho, ir lá e comprar à vista ou financiar o mínimo possível. Entramos num carnezão enorme, compramos sem entrada e ficamos sem saída. Eu saí uma vez para comprar um escorredor de aço inox, que eu de casa sempre enferrujava, voltei com um carnê e um Fox. Carnê de 60 prestação, ó.
Falei, nunca mais saí para comprar esse corredor para você, viu? Ela passou em frente à agência, olha que bonitinha, vamos na paradinha, vamos. Aí entramos, sentimos o cheiro do carro, que acho que eles botam, que deve ser coisa de Satanás, viu? Bota aquele negócio para te induzir mesmo. Você sente o cheiro, senta, que legal, que gostoso, novinho, cheiroso. Quanto que fica? O cara lá me enrolou ainda. Eu sei que peguei o carnezão assim, todo feliz, né? Quando chegou no meio do carnê, estava falando para o Senhor, apressa-te, Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos aqui, porque está difícil, né? Mas paguei até a última. Chorando, mas paguei, né, amor? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Difícil, né? Fique quietinho aí. Deixa Deus agir. Deixa Deus entrar com providência no tempo dele. Sede pacientes na tribulação. Não é na espera. No meio da tribulação. Ter paciência. Na oração perseverante. Lá Romanos 12, 12 está isso aí. Então, queridos, algumas coisas nós vamos vendo que nós temos que esperar o tempo de Deus. Aguardar que Deus vai fazer. Que Deus vai agir a nosso favor. Não sabemos como, talvez a resposta de Deus para aquilo que você tem pedido seja o não. E o não dele é o melhor para a tua vida. E nós temos que ter maturidade para entender isso. Às vezes é o sim, às vezes é aguarda um pouquinho que vai acontecer. E a gente tem que ter essa sabedoria. Terceiro, vamos caminhando aqui. Notar que começa com Pedro e os apóstolos numa era ímpar da igreja. Salvação a centenas de milhares. Aqui é interessante que para Pedro e para João começou num dia ímpar, num dia comum, num dia como outro qualquer. Para aquele coxo era um dia qualquer também, chegou naquele lugar, não tinha expectativa de nada, além de receber a sua esmola, a sua moedinha, e de repente ele se encontra com Deus. Deus, através dos apóstolos, faz um milagre. Você vem para o culto de que maneira? Qual a expectativa quando você vem para a casa de Deus? Talvez seja um dia comum que você começou na sua vida, que você foi lá, tomou o seu café, tomou o seu banho, se trocou, se perfumou, veio para a igreja achando que nada ia acontecer. E aí você chega aqui e Deus te surpreende com uma tremenda bênção na tua vida. Deus traz algo que você está esperando, que você está na expectativa há muito tempo. Pedro e João jamais pensaram que eles seriam instrumentos de Deus para fazer aquele milagre na vida daquele homem. Eu não tenho nada, mas em nome de Jesus levanta e anda. E eles falaram de uma forma simples, curricular, mas sabiam que Deus ia operar através da vida deles, e aquele homem se coloca num salto em pé e entra glorificando com eles. Aquele homem também para um dia comum, não imaginava que ia acontecer. Queridos, a graça de Deus nos alcança onde, quando e como Ele quer. Nós não precisamos ficar ditando nada para Deus, porque Ele é Deus. Ele sabe o momento exato de fazer as coisas na nossa vida, amém? No tanque de Betesda tinha um homem lá que está há 38 anos lá, e ele foi surpreendido pela graça. E aí? Senhor, não tem ninguém para me colocar na água, não tem ninguém para me mover, né? E aí, Jesus faz um milagre na vida daquele homem que está há 38 anos. Pega o teu leito, filho, levanta daqui, vai embora. Vai-te embora daqui, vai para lá, né? E aquele homem, de um salto, levanta, pega o leito dele, foi surpreendido pela graça, um dia comum, mas aonde Deus está não há dias comuns, porque Deus pode fazer milagres instantâneos. Você crê nisso, querido? O que você está esperando de Deus, não caia na frustração do diabo, continue na expectativa de que Deus uma hora vai operar o milagre na sua vida. Cemitério de Gadara, tem lá um endemoniado, um homem peladão, imagina só. Se fosse na época de hoje, ia falar, esse cara está usando muita canábrias, né? Está pelado, correndo por aí, mas estava lá, né? O endemoniado, e nada segurava aquele homem, as correntes quebravam, e de repente Jesus está lá do outro lado do lago de Genezaré, e aí Jesus não falou isso, mas enfrentou uma tempestade, foi de noite e orou, e no pensamento de Jesus, eu vou lá, porque lá tem um missionário. Como é que está esse missionário lá, se os discípulos perguntassem, né? Está lá pelado, endemoniado, quebrando tudo quanto é corrente, mas aquele é um homem de Deus, porque Jesus atravessou o lago, foi lá para Gadara, libertou aquele homem, não permitiu que aquele homem seguisse consigo, mas falou, vai e testemunha quão grandes coisas Deus fez na sua vida, amém, querido? E aquilo trouxe um quebrantamento na vida, os camaradas ficaram tão assustados que mandaram Jesus embora daquele lugar, porque não sabia como que era o poder de Deus fazendo isso na vida daquele homem. Foi um dia comum transformado num dia de maravilha para aquele homem, né? No caminho de Naim, uma viúva, a expectativa dela era já enterrar o seu filho. A Bíblia não disse se ele era o único filho, não lembro.
mas era um filho e o marido já havia sido morto e aquela mulher está indo. E de repente se encontra com o autor da vida e gera vida no coração daquela mulher e ressuscita o seu filho ali. Então, querido, muitos dias começam comum, mas terminam de forma extraordinária. Basta nós estarmos na presença de Deus, estarmos alinhados com Ele para receber o milagre que Ele quer na nossa vida, porque é graça, é favor imerecido, é para a glória do nome dEle, e a gente nunca imagina o momento que Deus vai operar o favor da minha vida. Onde eu estava falando com a minha Levina ali, em 2019, quando eu vim da Bahia, minha pálpebra esquerda caiu e o olho ficou extraviado. Meu terceiro nervo óptico paralisou. Na Bahia eu estava vendo tudo claro assim, eu não entendi aquilo. Aí quando eu cheguei em São Paulo, puf, o olho virou olho baiano, preguiçoso. Fechou literalmente, ficou estrábico. Rapaz, deu um desespero. Aí eu cheguei no médico, medicina vai curar tudo. O médico me trouxe uma notícia boa. Filho, isso é irreversível, não tem conserto. Né? Aí eu falei, não tem conserto para o senhor, para Deus tem. Né? Saí de lá meio que frustrado, mas o Senhor vai curar. E aí, fui buscar mais outras opiniões e procurei aqui, achei um fisioterapeuta lá em Osasco, e aí não teve remédio mesmo, não tinha remédio para aquilo. Mas aí começamos sessões de fisioterapia. E aí encontrei uma menina que estava com o mesmo problema que eu, mas já estava meio aberto, já meio preguiçoso, não era preguiçoso todo, né? Aí eu falei, legal, se ela ficou curada, Deus vai me curar também. E foi indo, foi um processo de quanto? Uns 3, 4 meses, né? E aí o olhão, puf, levantou. Surpreendido pela graça. Sabe por quê? Deus às vezes faz milagres instantâneos. Levanta, anda, vai. Mas tem milagres que não acontecem assim, sabia? Tinha um cego na Bíblia lá relatado, lá que Jesus mandou ele se lavar e tal. E quando voltou, e aí, está enxergando? Não, senhor, estou enxergando aqui, mas os homens para aparecer no árvore. Estava embaraçado. Não estava perfeito. E Jesus fez mais foi o lodo? Esse é o do lodo? Mas ele terminou, completou o milagre ali, e o homem voltou a enxergar perfeitamente. Então Deus ele pode fazer no processo, ele pode fazer através da medicina, ele pode fazer através do milagre, que é algo que não se explica, ele pode agir da forma que ele quer agir. Basta nós crermos, estarmos na posição de crer que o Senhor vai fazer. Finalizando aqui, o ápice do texto, ele se encontra na frase de Pedro, que nem o outro há salvação. E por que não há salvação entre os homens para essa tão grande? Não há nenhum homem que se qualifique para esse árduo trabalho. Resposta é objetiva. Ela é passado, presente e futuro. O passado é porque a Bíblia diz lá que todos pecaram. Está no passado. Não há o justo sequer. Então Deus, quando a cosmovisão de Deus em relação à raça humana, ele já vê isso aí. Ninguém escapou desse decreto de pecado depois que Adão errou lá. Eu estava esses dias ouvindo um pastor, né, e foi tão engraçado que ele falou assim, a gente costuma falar que Adão não teve sogra nem caminhão, né? Aí ele falou assim, mas tem mais uma coisa também, Adão não tinha umbigo, né? Porque ele não nasceu de mulher, não sei, né? Não teve cordão umbilical para fazer o umbigo, né? A não ser que Deus fez lá e, né? Deu uma... para dizer que tinha. Mas brincadeiras à parte, mas no passado todos pecaram. Então a ação de Deus foi nos resgatar e assumir a nossa natureza humana. Paulo escrevendo aos Filipenses 2,7, ele se esvaziou de si mesmo, tomando a nossa forma de servo, tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Né? Nunca teríamos condições de auto-salvar-se por obras, nem por decretos humanos, nem por santidade própria, nem por vontade própria ou alheia. Salmo 49,7 diz assim, ninguém pode remir ao seu irmão, pois o resgate dele é caríssimo, e se esgotariam todos os recursos antes. Todo o dinheiro do mundo não serviria para pagar uma salvação. Você vê como o efeito da morte de Jesus como é tremendo. Quando os sacerdotes estavam querendo agradar a Deus, Malaquias fala dessa rejeição. Deus falou assim através do profeta Malaquias, olha, fecha as portas do templo. É como se Deus falasse assim, eu estou enojado do que vocês estão fazendo aí, não quero saber disso. E aí os sacerdotes começavam a sacrificar, e Deus fala no Salmo lá, falou, querido, tudo é meu. Os animais que vocês estão sacrificando, já é meu, já me pertence, eu os criei. Tudo é meu, tudo que está no campo me pertence. E os homens acham que estão fazendo um grande favor sacrificando, tudo é dele. A coisa que Deus quer é um coração contrito, que reconheça a grandeza dele. Acabou.
porque tudo já é dele, e nada pode fazer com que nós consigamos pagar aquilo que Deus fez. Então, no passado, todos pecaram. No presente, ele conhece a nossa estrutura. Então, não é que ele conheceu, ele vai conhecer, ele conhece hoje. Deus é um Deus presente. Visto que temos um grande sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-te das nossas fraquezas, porém um como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Eu acho muito interessante esse texto de Hebreus. Alguns puritanos vai falar assim: Jesus foi tentado em todas as áreas, todas. O que você imaginar, Jesus foi tentado, sem pecado. A Bíblia diz lá que Satanás, ele vai dizer lá, que Satanás veio, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, ele foi tentado, isso, aí depois tem uma vírgula lá, acho que Marcos declara isso. E o Satanás o deixou até o momento oportuno. Aparece 3 tentações ali, mas pensa que parou por aí? Não. Todos os momentos. Satanás, ele tinha uma noção de que haveria um Salvador, mas ele não tinha uma noção de quem era e como era esse Salvador. Desde você vai ler na história bíblica, ele vai tentando matar todos aqueles. Quando chega no momento de Jesus, ele não sabia quem era e já mandou matar todas as crianças. E ele vai tentando matar para que não se manifestasse. Mas ele se manifestou e o plano de Deus foi consumado. E a terceira resposta aqui é que o plano de Deus nos remete ao futuro, porque ele é capaz de nos livrar da ira futuro. Primeira carta aos Tessalonicenses, verso 1, do 1 ao 10. E no final diz que Jesus nos livra da ira futura. O dia da ira do Senhor, que não é a ira de Satanás, é a ira de Deus contra os pecados, contra as pessoas que não se arrependeram. Então, queridos, finalizando aqui a nossa meditação nessa manhã. Dentro de nós existem 2 forças opostas e brigando entre si. Uma delas vai suplementar a outra. Qual é a que nós temos alimentado? Quando nós vamos para a ceia do Senhor, é um renovo de aliança com o Senhor e falar: Senhor, nós conseguimos vencer. Moisés, quando estava diante do povo ali, já está em Deuteronômio isso, e ele é um resumo de tudo que foi, dos acontecimentos, e ele diz uma coisa interessante para o povo. Eis que hoje eu proponho para vocês 2 caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. Escolha, pois, a vida e viva. Então é muito simples para nós, quando estamos passando por dificuldades na vida cristã, e não estamos nos equilibrando dentro da vontade de Deus, é muito simples nós começarmos a compreender que Deus quer o melhor para nós. Só que nós temos que fazer as nossas decisões diante do Senhor. Senhor, eu quero. Porque senão nós ficamos que nem Davi. Ficamos complicados, perdemos a graça de Deus, não louvamos mais, não adoramos, não conseguimos ter intimidade com Deus, porque nossos olhos começam a se envelhecer pelas opções que muitas vezes nós fazemos. Então, queridos, que o Senhor possa nos abençoar e que nós possamos, nessa semana que antecede a ceia do Senhor, nós termos essa convicção que nós somos do Senhor e que nós vamos renovar a nossa aliança semana que vem com Ele e falar: Senhor, nós estamos juntos. Mais uma vez, nós queremos estar aliançados com o Senhor até que o Senhor volte. Amém? Bate sua cabeça, vamos orar e depois nós passamos a palavra ao pastor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor fez tudo por nós. Nós não precisamos fazer nada além de reconhecer o teu perdão, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, Pai. E a cada dia nós queremos andar, Senhor, diante do Senhor com nossos corações quebrantados, reconhecendo essa tão grande salvação que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, ó Pai. Na expectativa de que, ó Deus, talvez um dia possa começar comum na nossa vida e nós possamos no decorrer do dia ouvir aquela bendita trombeta, ó Pai, e poder subir para estar para sempre com o Senhor. Quando o Senhor vier buscar a tua igreja, que nós não estejamos, Senhor, desapercebidos,
mas que em nossa candeia, que nas nossas luminárias possa ter azeite de reserva, Pai, para cada dia podermos estar na Tua presença e não sermos pegos de surpresa, ó Pai, e nos fazer direito de subir para estar para sempre com o Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã, pelos louvores, pelos testemunhos, por tudo que o Senhor fez aqui, ó Pai, e pela Tua palavra que foi explanada, e o fazemos em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, pastor aqui. Glória ao nome do Senhor. Deus sempre fala. Eu convido vocês a se colocar de pé, para encerrarmos esse culto. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Denilson. Tenho convicção de que em algum momento de toda a explanação da mensagem, Deus falou com você. Tenho certeza. Falou comigo. Se falou comigo, falou com você também. Entendeu? Então, se ele falou comigo, ele falou com você. E às vezes, da forma como Deus falou com você, você sentiu assim, puxa, por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? E alguns de nós que aqui estamos, por ter essa sensação, a gente possa estar saindo triste daqui. Eu só vou ler esse texto e eu vou orar. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei. Estamos estudando Gálatas de quarta-feira aqui. E Paulo defendendo o evangelho, falando, não contra a lei, mas reafirmando a lei. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei foi criada para saber como nós somos errados. Mas, glória, mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu não quero ver ninguém sair triste. Só fala no teu coração. A misericórdia da graça veio sobre a minha vida. E eu quero dizer uma coisa. Se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para você, meu irmão. Louva a Deus pela vida do pastor Denilson, que pôde expor sobre o que é o pecado. Nós vamos orar juntos. E vamos sair daqui juntos, em alegria. Glória a Deus. Ele frisou, não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou para a morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Mediante quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus, queridos. Repita comigo essa oração e diga assim: Deus, o Senhor me conhece. O Senhor sabe tudo que eu tenho feito. E muitas vezes não tenho tido força para não errar. E erro. O Senhor me conhece. Mas ouvir a tua palavra sobre a tua misericórdia, eu venho te implorar agora, Deus, em nome de Jesus, passa o teu sangue
sobre a minha vida, e me limpa agora. Limpa as minhas mãos, limpa os meus pés, limpa a minha boca, limpa a minha mente, limpa os meus olhos, limpa o meu coração, em nome de Jesus. E não me deixe errar contra ti, em nome de Jesus. Me livra, Senhor, de entristecer o teu coração. Isso eu te peço. Obrigado, Deus. Faça isso por mim. Limpa assim e me deixe viver uma semana, um resto de domingo, curtindo a tua misericórdia e a tua graça, em nome de Jesus. Reaviva a tua presença em minha vida, no meu lar, aonde eu vivo. Reaviva, Senhor, e eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Que grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações do companheiro, do ajudador, do conselheiro, o orientador, Espírito Santo de Deus, siga com você, meu irmão, com a tua família, hoje e até Maranata. E todo o povo de Deus diz: e todo o povo de Deus diz: aleluia. Um bom domingo, uma boa semana. Louvado seja o nome do Senhor. Não saia daqui sem abraçar 10.820 pessoas aí. Domingo que vem não terá ceia. Nós transferiremos para o segundo domingo, que é celebração de Páscoa. E nós vamos fazer aqui um café da manhã enorme para comemorar. Teremos o culto, louvor e ceia no domingo de Páscoa. Nós comunicaremos à igreja como vai proceder, mas nós vamos deixar esse ambiente aqui muito gostoso para que você traga a sua família e comemore a Páscoa, aleluia, dessa grandiosa. Não domingo que vem, o outro domingo, segundo domingo de abril. Amém? Glória a Deus, aleluia.